Olá pessoal, tudo bem? Pessoal aí que vai fazer o concurso de Jaguariúna, eu fiz aqui um apanhado da Lei 209, que é uma lei muito extensa, né? Colocaram tudo na lei, colocaram as questões previdenciárias, as questões de ritos de processo administrativo, então ficou uma lei enorme, mas procurei aqui captar algumas coisas para poder passar para vocês, já agradecendo a todo mundo que colabora com o canal, as pessoas também, nós atingimos aí 15 mil inscritos, né? Então, agradecendo, falar da lei complementar número 209, alguns pontos, concurso de Jaguariúna, né? Hoje, dia dos professores, hein, gente? Parabéns aí a todos os professores por essa missão tão importante que é se dedicar à educação, né? Então, vamos aqui. Primeiro, começando com o artigo 20, né? Como eu falei, eu fiz um apanhado aqui de alguns artigos, então, falando sobre provimento, né? Provimento é o ato administrativo, então é um ato administrativo a cargo da autoridade competente que propicia o preenchimento de um cargo público, a designação de seu respectivo titular, né? Então é aquele ato, e isso é importante você saber, é um ato administrativo, né? De prover aqui aquela vaga que existe no serviço público com um cargo, tá? Nomeando uma pessoa, né? Parágrafo único. O ato administrativo de provimento deverá conter inciso 1, e aqui é sempre importante, porque a VUNESP adora fazer essas perguntas, né? Principalmente sobre ato administrativo, provimento, então você tem que estar atento nesses incisos. O que deve conter um ato administrativo de provimento? O nome do servidor público, inciso 1, inciso 2, o cargo que passa a ser ocupado, contendo todos os elementos que propiciem sua identificação, o caráter da investidura e o seu fundamento legal, né? Então, informações básicas aí, bem como a indicação do vencimento do cargo, né? Ou seja, quanto que aquele cargo tem de remuneração. Então, é o chamado vencimento importante aí. E o fundamento legal para preenchimento. Por isso, gente, por que a prefeitura não chama se está precisando de funcionário? Tem que ter todo o fundamento legal, tem que ter a vaga, tem que ter a existência da vaga criada em lei, aquele cargo não pode estar ocupado. Se uma pessoa está de licença de saúde, o cargo está precisando lá, tá, mas a pessoa ela não saiu do cargo, né? Então é importante todo mundo entender isso. Artigo 21, os cargos públicos serão providos por, e também aqui as bancas costumam perguntar isso bastante, principalmente a VUNESP. Então, inciso 1, nomeação, é quando você passou no concurso, né? Ou você é um cargo de livre provimento, e aí você é nomeado, tá? Nomeado para aquele cargo. Reintegração é quando o funcionário foi exonerado por algum motivo, ou saiu da prefeitura por algum motivo, foi na instância administrativa da própria prefeitura ou foi na justiça, né, comum, e conseguiu a sua reintegração, retorno, né? Reversão é quando o funcionário se aposentou e por algum motivo aquela aposentadoria ali não foi considerada, ou o funcionário foi aposentado por exemplo, por invalidez, ele não concordou e ele conseguiu reverter e voltar, né? Aproveitamento é aqueles funcionários que o cargo foi extinto, são colocados à disponibilidade, por exemplo, fechou escola, não tem aula, está ali, eles podem ser aproveitados. Ou readaptação, né, que é quando o funcionário não tem mais as condições físicas, emocionais de seguir num cargo, e aí ele, para melhorar essa condição, ele é readaptado em outra função, tá bom? Então isso é a forma de provimento, né? Lembrando que provimento é um ato administrativo. Concurso público, seção 2, artigo 23, né? Também costuma cair bastante. Concurso público é o processo formal que visa a avaliação de aptidões e habilidades com a finalidade de selecionar candidatos e propiciar o seu ingresso no quadro de servidores públicos de cargos em provimento, olha aqui o provimento, né, efetivo. Tem o provimento que não é efetivo, né, pode ser um cargo em comissão, mas esse aqui nós estamos falando quando é concurso público de provimento efetivo. E olha só o parágrafo 5 que é importante. O período de validade dos concursos públicos será de até 2 anos,
prorrogável uma única vez por igual período. Então, gente, olha só, as bancas, né, elas gostam de perguntar essas coisas de prazo, de número. Então, quando a gente estuda a legislação, a gente tem que estar atento a isso. E olha só, concurso público vale, né, por 2 anos, vale por 2 anos, não é pode, é vale, certo? E ele pode ser prorrogável, né? Ele é prorrogável, tá? Uma única vez por igual período. Significa que a administração é obrigada a prorrogar? Não. Ela pode fazer o concurso, 2 anos, encerrou o concurso, se ela não quiser prorrogar, ela não prorroga, tá? É um ato administrativo a prorrogação, certo? Artigo 24, o concurso público será de provas ou provas e títulos, né? Muita gente tem essa dúvida. Eu vou fazer para professor, eu tenho que entregar título? Não. O título, ele é meramente ali para compor uma pontuação. Se você não tem título, você não entrega, não tem problema nenhum, tá? Não é eliminado por não ter títulos, né? Então, provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do ambiente organizacional e a aptidão ou habilidade inerente ao exercício do cargo de provimento efetivo. Tá tranquilo aí, né, gente? É só observar essas datas aí, esses prazos. Subseção 2 das normas gerais sobre os candidatos com deficiência. Olha outro número aqui importante, né? Artigo 29. Os editais de concurso público fixarão o percentual mínimo de 5% de reserva de vaga para as pessoas com deficiência. E aí essas coisas que você tem que lembrar. Qual é o percentual mínimo de vagas para pessoas com deficiência? 5%, tá? Bem como definirão os critérios de sua admissão, observando a compatibilidade da deficiência com as atividades essenciais do cargo público, tá? Então, presta muita atenção nos números, que é o que costuma cair. Artigo 48, né? Eu pensei lá coisas que a VUNESP gosta de cobrar, que as bancas gostam de cobrar, e que pode aparecer aí no seu concurso. A posse, né? Então é importante, gente. Como é que é a gente entrar no serviço público, né? Acabei de receber um telegrama, fui convocado para São Carlos, nem lembrava mais. Fiz esse concurso antes da pandemia, gente. Olha quanto tempo já faz, né? Nem tinha canal ainda, não pensava nem em fazer canal. E aí, demorou, né? Olha só, quase 2 anos passou, e 2 anos e tanto, né? E aí, chamou, né? Chamou lá, mas eu tô tranquilo onde eu tô. Olha só, a posse, né? Ela deve ser efetivada no prazo de 15 dias. Eu tava falando, o que acontece para você entrar no serviço público? Primeiro, você tem que passar no concurso, certo? Passou no concurso, o concurso é homologado, publica tudo, né? Terminou o concurso, homologou o concurso, que quando homologa o concurso, acabou, né? Acabou. Aí tem a lista lá dos classificados. Aí a prefeitura, ela vai convocar o candidato para entregar documentação, tal, né? Aí o candidato é nomeado lá, né? Entregou tudo bonitinho, tá tudo certinho, cumpriu todas as exigências de documento. Aí é marcada a posse do candidato. Artigo 48, a posse deverá ser efetivada no prazo de 15 dias, contados a partir da data publicação oficial do ato de nomeação, prorrogável uma vez por igual período, a requerimento do interessado. Então, vamos supor, você foi lá, entregou os documentos, né, foi nomeado, aí é marcado a posse, onde você tem que ir lá assinar o documento e tal. E aí, gente, você pode prorrogar, porque você está mudando de cidade, né? Então, você pode fundamentar um requerimento lá e prorrogar uma vez, tá? Mas lembre, isso é uma decisão da administração, essa prorrogação, tá? Mas, prazo de 15 dias. É isso aqui que você tem que guardar para o concurso, e ele é prorrogável uma vez por igual período, ou seja, eu posso ter até 30 dias para tomar posse, né? Então é importante você saber isso. Parágrafo único. A publicação de que trata o caput, que é isso aqui, né? Caput é a cabeça do artigo, será realizada em jornal que publica os atos oficiais do município, se existente, ou em jornal de circulação local, né? Então a posse vai ser publicada lá, você tem que estar atento, né? É o candidato. Às vezes tem prefeitura
que nem essa que eu fiz agora, de São Carlos, agora não, em 2019, né? Mandou um telegrama para mim, né? Mas é que eu sou de longe, acho que eles mandam telegrama. Artigo 49, na hipótese da posse, mas eu que tenho que acompanhar, não tem, né? A prefeitura manda de bom grado, às vezes, porque... Artigo 49, na hipótese da posse recair sobre servidor público que já pertence aos quadros funcionais da administração pública municipal e o mesmo se encontrar em período de gozo ou de licença, o prazo previsto para o ano anterior será contado a partir da data de retorno às atividades do servidor às atividades funcionais. Vamos supor que eu já seja funcionário de Jaguariúna, prestei para um segundo cargo e quando me convocou para a posse eu estava de férias, né? Aí férias não pode ser interrompido e aí tem que esperar acabar as férias, né? Ou a minha licença para eu poder tomar a posse, tá? Parágrafo único, a regra temporal prevista no caput não será aplicada aos servidores que se encontrarem em licença para tratamento de interesses particulares, situação a qual será aplicada a regra no artigo prevista no artigo anterior. Existe essa licença que é aquelas licenças sem remuneração que você tira para fazer um mestrado, um doutorado, para viajar ou sei lá, para cuidar de alguém, né, que está doente. E essa licença, ela não pode, né, não entra nesse critério aí, nessa regra temporal. Então, na hora que sair a posse, licença de interesse particular, você tem que ir lá, você tem o mesmo prazo aqui, 15 dias, podendo prorrogar por mais 15 dias. Artigo 50. Na hipótese da posse recair sobre pessoa que se encontre incorporada às Forças Armadas em data anterior à tomada da posse, o prazo de que trata o artigo anterior será contado a partir da data de sua desincompatibilização do serviço militar, né? É raro acontecer isso, mas vai que a pessoa tinha 18 anos, né? Antes de se alistar lá, prestou o concurso, aí passou, aí acabou entrando no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, né? Aí depois, quando ela se desincompatibilizar, aí ela toma posse, tá? 51. Se a posse não ocorrer dentro de nenhum dos prazos previstos nessa seção, o ato de nomeação ele se torna sem efeito. É importante saber isso, tá, gente? O ato de nomeação se torna sem efeito. Seção 5 do exercício. Ó, gente, então vocês viram, passa no concurso, né? Passa no concurso, é nomeado, toma posse e aí tem o exercício, que é quando você efetivamente pisa no seu local de trabalho. E isso é importante, tá? Tudo isso constitui atos aí para você se tornar um servidor público. Artigo 52. O exercício é o efetivo exercício de desempenho das atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo público, caracterizando-se pela frequência diária e pela prestação do serviço para o qual o servidor foi designado, né? Então, é quando você efetivamente começa a trabalhar. Parágrafo 1. O servidor deverá ter exercício no cargo para qual tenha sido nomeado, sendo vedado conferir-lhe atribuições diversas daquelas definidas como próprias na lei, né, de criação do respectivo cargo público. Então, se eu prestei o concurso para professor, eu tenho que exercer a minha função de professor, certo? Ah, mas eu também tenho formação em engenheiro, aí querem me colocar lá na engenharia. Pode? Não pode, né? Não pode, tá? Tá bem explícito aqui no parágrafo 1. Parágrafo 2. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão obrigatoriamente registrados no assentamento individual do servidor. É a sua ficha, né, da sua vida no serviço público, é o assentamento, né, onde estão todas as suas informações. 3. O exercício do cargo terá início no primeiro dia útil após a data da posse. Então, gente, assinou a posse, no dia seguinte, trabalhar, isso aí não tem guaré-guaré, tem que trabalhar, entendeu? Então, é o exercício, né, que a gente fala, tá? Então, é após, ó, o primeiro dia útil após a data da posse. Então, você tomou posse na sexta, segundona, você já tem que estar lá, belo, né, ou bela, no seu exercício da atividade, tá? 4, parágrafo 4. A chefia imediata ou pessoa por ela designada é a autoridade competente para declarar para os diversos efeitos o exercício do servidor lotado em seu trabalho, né, em sua unidade de trabalho. Então, aquele que vai atestar ali que realmente você estava trabalhando. Parágrafo 5, ó, atenção aqui, gente.
Possibilidade de questão: o prazo previsto no parágrafo 3 desse artigo poderá ser prorrogado, ó, uma única vez por no máximo 10 dias, ó. Aí cuidado para não confundir, hein? Cuidado, hein? Vocês viram lá, posse, eu posso prorrogar por 15, né? Eu tenho 15 dias, posso prorrogar por mais 15. Exercício, que é quando começa a trabalhar mesmo, pode prorrogar uma única vez, né? Uma única. A posse você pode, né? Tem 15 dias, pode prorrogar lá por mais 15. Aqui pode prorrogar uma única vez por no máximo 10 dias, por solicitação do interessado e a juízo da autoridade competente para a prática do ato de provimento. Então, pode ser rejeitado. Vamos supor que você tomou posse, mas aí você está de mudança, você tinha alugado uma casa, e aí não deu certo, aí enrolou e tal, aí você pede mais 10 dias ali para você tentar se organizar, né? Então, sempre que a administração tem que conceder, né? É importante isso, ó, né? E você tem que fazer uma solicitação para prorrogar a sua posse uma única vez, né? 6. Parágrafo 6. O servidor público que não entrar em exercício dentro do prazo estabelecido nesse estatuto será exonerado. Então, se você não entrar em exercício, você é exonerado, tá? Capítulo 2, avaliação probatória, outra coisa que cai bastante, né? A avaliação probatória é aquela, durante 3 anos ali, né? Aqui no caso 36 meses, que equivale a 3 anos, mas a lei está dizendo 36 meses, né? Você está em avaliação ali para ver se você vai se tornar efetivo ou não, tá? Ou vai ser desligado, aí, exonerado da função. A avaliação probatória é o procedimento formal e periódico que possui como finalidade a verificação, através de requisitos objetivos, da aptidão e da capacidade do servidor público para exercício do cargo e provimento efetivo para qual foi nomeado. Parágrafo único. A avaliação probatória é condição essencial para a aquisição da estabilidade funcional, devendo o servidor sujeitar-se ao procedimento durante os 36 meses de efetivo exercício do cargo. Então, nesse período, você vai ser avaliado, tá? Artigo 66, além da finalidade principal prevista no artigo anterior, são finalidades específicas da avaliação probatória. 1. Caracterizar-se como procedimento pedagógico, participativo e integrador, visando a identificação e aproveitamento adequado das capacidades e potencialidades individuais dos servidores públicos avaliados, visando o aperfeiçoamento dos serviços públicos prestados aos usuários contribuintes. Então, você tem que ter ali um bom desempenho, né? Ser uma pessoa assídua, uma pessoa comprometida, uma pessoa interessada, uma pessoa que mostra que realmente você é capaz. Portanto, gente, o concurso, né, é uma etapa da sua vida de servidor. Depois tem a outra etapa, que é a avaliação probatória. 2. Identificar as demandas e aspirações por capacitação profissional. Então, visando o aperfeiçoamento das competências e habilidades necessárias para o pleno exercício dos cargos pelos servidores públicos avaliados. Às vezes você tem algumas dificuldades e no probatório vai avaliar ali, ó, precisa aprender informática, né, desenvolver a questão tecnológica, enfim, eles vão ali te avaliar de acordo com a necessidade do seu trabalho. 3. Fornecer elementos para aperfeiçoamento das condições de trabalho disponibilizadas nas respectivas unidades de trabalho dos servidores públicos avaliados. E 4. Subsidiar o órgão central responsável pela gestão de pessoal do município com informações que contribuam para o aperfeiçoamento das políticas que envolvam este segmento, tá? Então, sempre ali no intuito de melhorar, né, o serviço público. Essa é uma das funções do estágio probatório. Artigo 67. Algo que você não pode esquecer, gente, é que são 36 meses, né, de avaliação, tá? Artigo 67. A avaliação probatória desenvolver-se-á mediante a adoção de programa específico a ser gerido pelo órgão central responsável pela gestão do município e pela aplicação do instrumento de avaliação probatória a ser criado por decreto.
Parágrafo único. O instrumento de avaliação probatória previsto no caput desse artigo deverá conter. Então, isso também é importante, ó. O que o instrumento de avaliação tem que conter, né? Então, as bancas também gostam desse tipo de pergunta. Inciso 1. Os fatores a serem considerados na avaliação, tais como aptidões, competências, habilidades e atitudes necessárias ao exercício do cargo. 2. Os índices de aproveitamento a serem alcançados. 3. As demais rotinas administrativas necessárias à implantação da avaliação probatória, tá? Então, lembrem aqui desses 3 aqui importantes itens. Seção 1, normas gerais aplicáveis ao procedimento. Aqui também detalhes que podem aí aparecer na sua prova. Artigo 68. A avaliação probatória será realizada a cada 6 meses. É isso, tem que guardar. Prazos são sempre motivos de pergunta das bancas. Após o início do exercício do cargo e provimento efetivo e obedecerá ao seguinte cronograma. Primeira avaliação até o último dia do 6º mês, contado a partir do início do exercício do cargo em provimento, né? Então, até o último dia do 6º mês é a sua primeira avaliação. A segunda avaliação até o último dia do 12º mês, a partir do exercício do cargo, né? Então, é fácil, né? Porque é de 6 em 6 meses. Aí é só você fazer a sequência. Terceira avaliação, 18º dia, né? 18º mês, desculpa, né? A quarta avaliação, 24º mês. A quinta avaliação, 30º mês, e é só lembrar da tabuada do 6, né? Ó, até rimei agora. Sexta avaliação até o último dia do 36º mês, tá? Do provimento do cargo efetivo. Então é tranquilo, né? É de 6 em 6 meses, portanto, você tem 2 avaliações a cada ano, então você vai totalizar aí 6 avaliações, certo? Isso, 2 no primeiro, 2 no segundo e 2 no terceiro, totalizando aí os 36 meses, né? Que é colocado na lei, né? São 36 meses de estágio probatório. Artigo 69. O procedimento de avaliação probatória contará com a atuação obrigatória. 1. Dos superiores hierárquicos, né? Os imediatos servidores, então o chefe, né? Chefe imediato. Eu, por exemplo, faço avaliação de todo mundo da escola. Então, tenho lá 80 funcionários. Aí eu tenho que fazer a avaliação. Chamo o funcionário, avalia, pontua o que está bom, o que está ruim, né? E dá ali a nota para ele, se ele é novo, né? Eu faço avaliação de todos porque também tem a questão da evolução da carreira. Mas quando os funcionários são novos, a gente tem que fazer a avaliação deles, tá? A comissão de gestão de carreira, que é para onde a gente envia, né, esse documento, e 3 dos servidores avaliados. Então, o servidor tem que saber, né, tem que ter conhecimento da sua avaliação. Artigo 73. O período de avaliação probatória ficará suspenso nas seguintes ocorrências. Então, quando suspende a avaliação probatória, é importante, de licenças e afastamentos legais. Então, inciso 1, né? E aí tem a suspensão. 2, de ausências injustificadas ao trabalho. Também suspende ou vai esticar, né? Se você tiver muita ausência injustificada, vai aumentar aí o teu período de probatório. 3, cumprimento de sanção disciplinar de suspensão. Se fez alguma coisa errada, foi suspenso, né? Tem lá na lei também essas medidas aí quando o funcionário faz algo errado. Então, o funcionário foi suspenso, o estágio probatório está suspenso, vai levar mais lá para frente o estágio. E 4, de exercício de atividades estranhas ao cargo, né? Capítulo 3, da estabilidade. Então, artigo 82, estabilidade é o pós, né? Estágio probatório, né? Eu acabei de vou acabar dia 15 de cumprir 15 de janeiro, cumpri o meu estágio probatório e já nas minhas avaliações, né, eu já fui aprovado nas avaliações. Agora é só esperar o término para adquirir a tão sonhada estabilidade, né, que é justamente isso aqui, ó, artigos 82. Estabilidade é o direito de permanência no serviço público atribuído a todo servidor público que preenche os seguintes requisitos, ó.
Primeiro, inciso 1, prévia aprovação em concurso público para cargo de provimento efetivo. Eu falei, essas são as etapas, né? 2, nomeação para o cargo de provimento efetivo. 3, o decurso o prazo de 3 anos de efetivo exercício do cargo em provimento efetivo. E 4, a aprovação no procedimento de avaliação probatória prevista nessa lei. Aí, passando por tudo isso aqui, você adquire a estabilidade. E o artigo 83? Muita gente pergunta, o servidor estável, estamos falando da lei de Jaguariúna, né, gente? A lei 209. O servidor estável somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. O que significa isso? Quando não há mais recurso, quando você esgotou os recursos, aí ele perde o cargo, né? É muito raro acontecer isso? Mas tem gente que consegue, né? Então, 2, de processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, que conclua pela aplicação da sanção disciplinar de demissão, no qual tenha sido assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório, que é um princípio constitucional, né? Então, você vai responder um processo administrativo, você tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Se você não tiver ampla defesa e contraditório, o processo pode ser anulado, tá? Então, guarda aí, mas são 2 formas que o servidor pode perder o cargo, né? Ser demitido do serviço público. Capítulo 11, também aparece muito essa pergunta, a acumulação remunerada de cargos. Eu posso ter 2 cargos numa prefeitura? Pode, de acordo com as previsões constitucionais. Algumas funções podem, outras não, tá? Artigo 101, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, nós vamos falar dos excetos, né? A lei geral é proibida, né? A remuneração de cargos públicos, a acumulação, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer dos casos o teto remuneratório aplicado aos servidores públicos do município de Jaguariúna, né? Não pode ultrapassar o teto, que é o salário do prefeito, tá? É o teto, né? Olha só, e o que pode acumular, inciso 1, de 2 cargos de professor. Pode ter 2 cargos de professor, sim, desde que haja compatibilidade de horário, tá? Então eu posso trabalhar de manhã e à tarde, de manhã e à noite, tranquilo, o horário tá ok. 2, de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Ah, legal. Então eu posso ser professor e ser técnico administrativo? Não, né? Não é técnico administrativo. Não, técnico administrativo não entra, tá, gente? É técnico, assim, em uma área específica, química, física, sei lá, né? Uma área que realmente não áreas de rotineiras administrativas, isso não entra, né? O nome técnico administrativo não é bem, né? Podia ser auxiliar, né? Tem oficial administrativo, isso não pode, tá? Tem que ser realmente técnico nessas áreas. Eu sou professor de química e sou técnico de química em outro lugar, pode, tá? Científico, né? Ou cargo científico. De 2 cargos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas também pode, tá? Então, no caso, professores e profissionais da saúde. Artigo 102. Para efeito da acumulação de cargos, o limite máximo de remuneração dos servidores públicos será o valor estabelecido para o subsídio do prefeito municipal. Então, ninguém, gente, é o teto, ninguém pode ganhar mais do que o prefeito no município. Isso chama teto, é o limite máximo da remuneração. Artigo 103, os servidores que tomarem conhecimento da ocorrência de hipóteses de acumulação ilícita de cargos deverão comunicar o fato ao órgão responsável pela gestão de pessoal, sob pena de responsabilização nos termos desse estatuto. Posso eu ter 2 cargos de engenheiro na prefeitura? Não pode. Posso eu ter um cargo de professor e de inspetor de alunos? Não pode, tá? Então isso, né, são acúmulos ilegais, né? Posso eu ter 3 cargos, né? Trabalhar em 3 prefeituras? Não pode, tá?
Artigo 104. O procedimento de apuração de existência de acumulação ilícita de cargos será conduzido na forma prevista nesse Estatuto. Artigo 105. O servidor vinculado ao regime dessa lei que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão ou em função gratificada, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Então, vamos supor, você está lá em Jaguariúna, você é professor, tem 2 cargos, né? Trabalha bem, sempre todo mundo te elogia e o prefeito te chama para ser secretário de educação. É um cargo em comissão. Aí você tem que ficar, né, afastado dos seus cargos efetivos e assumir o cargo em comissão de secretário de educação, tá? Tô dando exemplo aqui, né, para vocês entenderem isso. Capítulo 12, da vacância dos cargos, né? Então, muitos concurseiros falam, por que a prefeitura não chama? Por que se está precisando? Gente, a prefeitura só pode chamar quando há vacância dos cargos, quando o cargo não está ocupado. E quando se dá essa vacância, né? Quando o cargo público ficar destituído de titular em decorrência de exoneração. A pessoa exonerou, abriu o cargo, né? Aí pode chamar outro. Por exemplo, eu era funcionário de Barueri, funcionário público, concursado, mas aí deu problema de acúmulo, eu não consegui acumular o horário de professor com cargo de gestão, né? Porque eu não conseguia pegar aula à noite. E aí o que eu fiz? Exonerei, abri um cargo, é vacância, né? 2, demissão, o cara não passou no estágio probatório, o cara fez alguma coisa errada, né? Sofreu um processo administrativo, é demissão. 3, readaptação, pessoa era professor, teve que se readaptar para outro cargo, abriu um cargo, tá? A aposentadoria, né? A pessoa se aposentou, abriu o cargo, é vacância. E falecimento, quando a pessoa, infelizmente, né, acaba vindo a óbito, também abre o cargo, tá? Aí a pessoa pode, se tiver lá um concurso vigente, tiver uma lista lá de classificados, pode convocar, né, na ordem da lista para o cargo, tá? Então guarde isso aí. Artigo 107, dar-se-á exoneração, ó, a pedido. Foi o caso que eu fiz em Barueri. Por que eu cito esse exemplo, gente? Para você ouvir minha voz na hora da prova e você fazer associações. Eu lembro que o professor contou que ele era de Barueri, ele exonerou e tal. Então, você vai criando, como eu digo, nome, né, dos arquivos para você acessar na memória, e essas histórias que eu conto às vezes são gatilhos para você, principalmente legislação, que é uma coisa difícil, né, de estudar, chata. Então, para você criar gatilhos, né? Então, olha só, dar-se-á exoneração a pedido, como eu fiz, né? Fui lá, falei, não dá mais, né? Pedi exoneração, abriu vaga. E 2, de ofício, né? Quando, aí é a administração, quando a administração, por isso que fala de ofício, tratar de cargo de provimento em comissão ou função gratificada. Então, por exemplo, o cargo de secretário, o prefeito quer trocar o secretário, ele vai lá e troca, né? É de ofício do prefeito, tá? Da administração. Ele deu uma chefia lá, um diretor de educação, não sei do que lá, pode trocar, né? Diretor do ensino fundamental, chefe do ensino fundamental, uma função gratificada, ele pode trocar, tá? B, o servidor for considerado inapto para o exercício do cargo após regular a sujeição do procedimento avaliatório, né, que nós falamos, probatório, não passou no probatório, então ele é exonerado. C, tendo tomado posse, o servidor deixou de entrar em exercício no prazo estabelecido nesse estatuto. O servidor foi lá, assinou, tomou posse, mas não apareceu para trabalhar, né? Nunca apareceu. Professor, isso não acontece. Aconteceu. Quando eu era secretário, aconteceu. O professor foi lá, tomou posse, nunca apareceu para trabalhar, gente. Sumiu, né? Aí a gente tem que exonerar, porque não foi, não entrou em efetivo exercício. Artigo 108. A demissão aplicar-se-á exclusivamente como sanção disciplinar nas hipóteses e condições previstas nesse estatuto, tanto aos cargos de provimento efetivo quanto aos cargos de provimento em comissão e às funções gratificadas, tá? Aí é demissão, né? Se for responder um processo administrativo e tal, pode ser uma sanção disciplinar, tá? Artigo 109. A vacância do cargo ocorrerá: 1.
Na data do falecimento do servidor, aqui falando da vacância por motivo de falecimento, né? Então, na data já que ele faleceu, já está vago o cargo. 2. Na data em que o servidor completar 70 anos de idade, quando se impõe a aposentadoria compulsória, né? A gente fala que é aposentadoria expulsória, né? Completou 70 anos, você tem que sair, né? Agora até a Constituição ampliou esse teto para 75 anos, tá? Mas a lei aqui não está ainda modificada, né? 70 anos. Foi ampliado 75, porque aí, por exemplo, um ministro do Supremo, ele pode ir até os 75 anos de trabalho. Antigamente, o ministro do Supremo, por exemplo, tinha que aposentar com 70 anos. Né? Agora, ele pode esticar aí a sua jornada até 70 anos. 3. Na data da publicação do ato que readaptar, exonerar, demitir ou aposentar o servidor, salvo se o referido ato indicar expressamente outra data para a vacância, tá? Então, são aqui detalhes da vacância do cargo. Título 3, dos direitos e vantagens. Outra coisa que as bancas gostam de perguntar sobre direitos e vantagens. Então, são direitos dos servidores públicos municipais, sem prejuízo de outros, que estão previstos nessa lei. Inciso 1, dispor de instalações e materiais técnicos suficientes e adequados ao exercício do cargo. Então, está aqui as condições de trabalho. 2, ser respeitado por autoridades e usuários enquanto profissional e ser humano, questão do respeito. 3, ter desenvolvimento na carreira nos termos dessa lei, ou seja, dentro daquela carreira ele poder aí acessar melhores salários, melhores remunerações. 4, ter acesso à bibliografia, material didático e suporte profissional que auxilie e estimule a melhoria de seu desempenho no exercício do cargo, a famosa capacitação, para o servidor. E 5, ter assegurado a oportunidade de frequentar cursos de capacitação, formação, atualização, aperfeiçoamento, especialização profissional, graduação, pós-graduação, extensão universitária e atividades correlatas, sempre subordinadas ao interesse público. Os 2 últimos itens aqui falam de suporte, de capacitação, para você poder exercer aí o seu cargo. Artigo 120, serão considerados de efetivo exercício. Isso é importante saber, os dias em que o servidor encontrar-se afastado do trabalho em virtude de efetivo exercício, gente, que conta para sua aposentadoria, férias, efetivo exercício, tá? 2, ausências do servidor estudante para realização comprovada de provas e exames, também é efetivo exercício. 3, exercício em outro cargo municipal de provimento em comissão, tá? Então você foi lá, nomeado secretário de educação, efetivo exercício. 4, convocação para o serviço militar, também, Vamos supor, é raro acontecer, mas o exército, a aeronáutica, a marinha convocou você, Enfim. 4, júri e outros serviços cuja obrigatoriedade esteja prevista em lei. Às vezes uma pessoa vai a julgamento popular e aí os jurados eles são selecionados entre a população e pode acontecer de selecionar lá um jurado servidor público, E aí você tem que ficar lá no júri, às vezes dura 2, 3 dias, às vezes tem júris que são mais longos, então é efetivo exercício, tá? 6, licença para tratamento de saúde, também efetivo exercício. 7, licença gestante, licença gestante. 8, licença adotante. 9, licença paternidade. 10, licença para exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal. Se foi eleito vereador, deputado estadual, deputado federal, vai contar aí, isso para o seu efetivo exercício. E licença, a 11, para desempenho de mandato classista, ou seja, você foi para o sindicato, foi eleito presidente do sindicato, ou um cargo lá no sindicato e foi afastado para exercer suas funções lá de mandato classista, você também é efetivo exercício. 12, licença por prêmio de assiduidade, que nós vamos falar aqui da chamada essa licença prêmio de 90 dias, que nós vamos comentar mais para frente. 13, afastamento em virtude de candidatura a cargo eletivo. Você quer ser candidato a vereador lá em Jaguariúna, aí você tem um período de afastamento antes, da eleição.
Tá? 14. Doação voluntária de sangue devidamente comprovada um dia no limite de 4 dias por ano. Então, doou sangue é efetivo exercício, mas o limite de 4 dias, tá? Guarda isso aqui, que isso aqui pode ser motivo de pergunta. E 15, os dias não trabalhados a título de suspensão preventiva, e desde que o servidor seja absolvido no procedimento para apuração de infração disciplinar nos termos dessa lei. Vamos supor que você foi punido, suspenso, e depois foi julgado que você não tinha culpa, você foi absolvido. Aí reverte, né? E os seus dias serão considerados. Seção 3 do adicional por tempo de serviço. Isso aqui, gente, deixa eu até beber uma água aqui. Eu chamo a atenção para vocês porque muitas coisas, né? As prefeituras estão mudando. Tá tendo várias reformas aí. Eu procurei mudança nisso aqui, não achei, mas é bom ficar atento, porque essas coisas aqui estão caindo, né? Muita coisa aqui está caindo. Então, olha só, artigo 131. E por que está caindo? Porque são benefícios que acabam criando o que a gente chama de efeito cascata, né? Os juros compostos ali, 5% de aumento, aí depois incide mais 5%, e eu vou explicar o porquê. Artigo 131. O servidor público fará jus a cada 5 anos de efetivo exercício prestado à administração pública no município de Jaguariúna, adicional por tempo de serviço equivalente a 5%, incidente sobre o vencimento do ato do servidor. Então, assim, né, aí tem esse aumento de 5%, aí depois daqui 5 anos tem mais 5, aí 5 sobre 5, né? Então, isso cria o que a gente chama na administração pública de efeito cascata. Então, muitas prefeituras estão cortando isso aí, do adicional de incentivo ao serviço público. Artigo 132, o servidor público fará jus ao adicional por tempo de serviço equivalente a 5% a cada 5 anos de efetivo exercício prestado à administração pública municipal de Jaguariúna, incidente sobre o vencimento data base do servidor. E a seção 5 da sexta parte, o servidor que possui 24 anos de serviço prestado à administração pública terá direito à sexta parte. Eu chamo a atenção isso aqui, né, porque a sexta parte do vencimento, tá? Então, acrescentar. Então, eu chamo a atenção isso aqui porque isso aqui tem caído muito aí nas prefeituras. Seção 12 do abono aniversário, tranquilo. Artigo 157, o servidor público vinculado à administração pública direta, autárquica, fundacional do Poder Municipal terá direito a um dia de folga remunerada no mês do seu aniversário. Que beleza, em data a ser requerida junto à sua chefia imediata, que após autorizar encaminhará para a ciência da área responsável pela gestão de pessoas do município. Então, um dia de folga, né, no mês de seu aniversário, tá? Então, guarda aí que é o abono aniversário. E aqui, seção 13, abono de ausências ao trabalho, artigo 159, o servidor terá direito a ausentar-se do trabalho durante 6 dias ao ano, sem necessidade de apresentação de justificativa. Então, durante o ano eu posso abonar 6, né? 6 vezes. Precisei tirar a carta, precisei fazer um documento, precisava ir no banco, né? Uma coisa que ia demorar. Você tem direito a 6 ausências, tá? Parágrafo 1. Direito a que se refere o caput, né? Que o artigo 59 desse artigo ficará limitado a uma ausência por mês. Então, pode tirar 2 abonadas no mês? Não, é uma por mês, no limite máximo de 6 por ano. E seu exercício dependerá de prévia comunicação à chefia imediata. Então, você tem que comunicar à chefia previamente, tá? E aí ser liberado a sua abonada. Parágrafo 2. O direito ao abono de ausências ao trabalho ficará condicionado ao exercício do cargo pelo período de 12 meses, tá? Então, sempre, né, 12 meses, 6 abonadas, tá? E se eu não tirar? Se não tirar, perde, né? Não acumula, certo? Seção 14 do abono de faltas em virtude de acompanhamento de doente à família.
Então, essas perguntas caem bastante, tá, gente? Artigo 160. O servidor público poderá deixar de comparecer ao trabalho sem prejuízo da remuneração por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, pais ou filhos, mediante comprovação médica atestando a situação de acompanhante. Parágrafo 1. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, durante o expediente e pelo tempo que se fizer necessário. Então tem que ser indispensável, gente, tá? Parágrafo 2. O abono de faltas pelo motivo previsto no caput desse artigo fica limitado a 2 faltas por semestre, não cumulativas, né? Então, se você usou as 2 faltas por semestre, no outro semestre você tem mais 2 faltas, tá? Eu não usei, eu posso usar 4? Não, porque é limitada a 2 faltas por semestre, ela não é cumulativa, certo? Parágrafo 3. Se os indicados no caput desse artigo estiverem fora dos limites do município, deverá o servidor comunicar ao setor competente o fato ocorrido, né? Então, padrasto, madrasta, pai, filho, né? Se não tiver no limite, tem que comunicar. Dar licença para tratamento de saúde. Artigo 176. Licença para tratamento de saúde é o afastamento do servidor do exercício do seu cargo por motivo de doença, visando o seu restabelecimento e recuperação. Artigo 167. A licença de que trata essa seção será concedida ou prorrogada a pedido ou de ofício, né, ou pela administração. Sempre que aparecer de ofício é a administração. Vedada a sua concessão por prazo indeterminado. Tá? Artigo 178. O pagamento dos primeiros 15 dias de licença para tratamento de saúde ficará a cargo da administração pública direta e indireta do município. Gente, esse prazo de 15 dias é muito importante vocês saberem, porque as bancas gostam de perguntar. E por que não pode estender além de 15 dias? Muita gente fala assim, vou pegar uma licença, mas procura pegar a licença ali 15 dias. Por quê? Passou de 15 dias, o que acontece? A pessoa, parágrafo único, a partir do 16º dia de afastamento será devido o pagamento do benefício auxílio-doença, que ficará a cargo da unidade gestora do regime próprio de previdência social do município, desde que observados os requisitos para a sua concessão nos termos da lei. Você vai para a chamada caixa de previdência, e aí, por exemplo, se você tem umas gratificações, uns abonos lá, você perde, tá? Você perde. Né? Então, por isso que muita gente fala, não posso pegar mais que 15 dias de licença, porque senão vai lá para a caixa e aí seu salário diminui. Né? Artigo 179. Para os efeitos de concessão de licença para tratamento de saúde, entende-se por atestado médico o instrumento legal que possibilitará que o servidor solicite o afastamento por doença. Parágrafo único. O atestado médico, mesmo quando corretamente emitido e entregue no período correto, não gerará direito automático ao gozo da licença, obrigando o servidor ao estrito cumprimento das normas previstas nessa exceção. Então, muita atenção nisso, né? Não é automático, calma lá. Artigo 196. A licença por motivo de doença em pessoa da família será concedida pelo prazo máximo, nota isso aí no seu resumo, 120 dias, observados os seguintes limites remuneratórios. Então, durante os primeiros 30 dias, a sua remuneração é integral. O inciso 1 aqui, 30 dias não afeta o seu salário, tá? Inciso 2, remuneração com dedução de 1/3, quando exceder ao mês, até 2 meses. Então, de 1 a 2 meses, né, você já perde 1/3 do pagamento. 3, remuneração com dedução de 2/3, de 2 a 3 meses, né? É fácil lembrar, gente, 1/3, 1 a 2 meses, né? 2/3, 2 a 3 meses, dá até para fazer uma observação aqui. E 4, no 4º mês, aí você não recebe nada, é ausência de remuneração, né? Ela vai aumentando, À medida que você aumenta o tempo, diminui o seu salário até a ausência de remuneração no 4º mês, ok? Lembre disso, hein? Licença gestante, outra queridinha das bancas. Artigo 199, será concedida a licença remunerada pelo período de
180 dias. Marca aí. A servidora gestante, mediante a comprovação dessa condição através de atestado médico, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data de sua ocorrência, tá? Olha aqui, ó, números importantes. Gente, saiu uma pergunta lá, né, no canal, falando assim, e se eu prestar um concurso, for chamada, né, para tomar posse, para entrar em exercício, e eu tive um bebê, então eu estou na licença gestante, automaticamente, né, a servidora toma posse, entra em exercício e já entra de licença, né? Na verdade, ela nem entra de exercício, ela já vai direto para a licença. Isso implica em alguma coisa? Não, se você passou no concurso, se você está no período gestante, né, ali teve bebê, está na licença, automaticamente você já entra na licença gestante, tá? Sem prejuízo nenhum. Aí quando acabar a licença gestante, você vai efetivamente entrar em exercício, né? Mas para a lei você já entrou em exercício, tá? Apesar de não ter pisado na escola ou no local de trabalho, né? Então o efetivo exercício você já começou. Só que, de fato, concretamente, só quando passar a sua licença é que você começa a trabalhar. Parágrafo único, isso não impede, não tem implicação nenhuma para concurso público. Parágrafo único, a unidade gestora do regime próprio de previdência do município ficará responsável pelo pagamento dos 120 dias iniciais. É importante saber isso. Cabendo à administração pública o pagamento dos 60 dias restantes. Números que banca gosta. 120 é o RPPS, né? O regime próprio de previdência social. E os outros 60 é a administração. Tá? Regime é o que rege ali, né, a aposentadoria, onde vão os recursos, onde você é descontado lá no Olerite, vai para a chamada previdência própria das prefeituras. Seção 4 da licença adotante, quando elas têm, né? No caso de Jaguariúna tem. Artigo 207, será concedida a licença adotante ao servidor municipal sem prejuízo de sua remuneração, na hipótese da ocorrência de adoção de criança ou obtenção judicial de sua guarda para fins de adoção. Artigo 208. A licença de que trata essa exceção será concedida, inciso 1, 120 dias se a criança tiver até 1 ano de idade. Olha aqui, é diferente, né? Gestante é 180, adotante começa com 120 até 1 ano de idade. 2, 60 dias se a criança tiver entre 1 e 4 anos. Vai diminuindo, né? Cai pela metade aqui se tiver de 1 a 4 anos. E 30 dias se a criança tiver entre 4 a 8 anos de idade. Então, são números que banca gosta de perguntar. Seção 5 também, outra queridinha, né? Por quê? Porque isso muda muito de município. Eu já fiz aula de município que são 10 dias, já fiz aula de município que são 8 dias, já fiz aula de município que são 7 dias. E a banca, sabendo que isso muda, ela vai explorar isso para pegar o candidato que não estudou, né? Então, licença da licença paternidade em Jaguariúna, artigo 209, será concedida a licença paternidade pelo período de 5 dias consecutivos ao servidor em decorrência do nascimento de filhos, sem prejuízo de seus vencimentos, a partir da data do respectivo nascimento. Parágrafo único. A concessão da licença será imediata, exigida como condição apenas a apresentação da certidão de nascimento. 5 dias, se liga aí, gente. A seção 12, essa é boa, hein? Licença prêmio por assiduidade, mas aí você tem que ser um funcionário assíduo. Artigo 224, após cada quinquênio, 5 anos de efetivo exercício, o servidor ocupante de cargo ou emprego efetivo gozará de licença prêmio por assiduidade de 90 dias corridos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo. Então é um prêmio para aquele servidor que é assíduo, que não falta. Parágrafo 1. Somente o tempo de serviço público prestado ao município de Jaguariúna será contado para efeito da licença prevista nessa seção. Parágrafo 2. O gozo da licença-prêmio por assiduidade poderá ser partilhado em períodos não inferiores a 30 dias. Então, você pode tirar, por exemplo,
3 de 30, né? Tira uma em outubro, outra em janeiro, outra em, sei lá, setembro, né? Tendo em vista a necessidade do serviço público. É claro que o teu chefe vai autorizar, né? Ah, eu quero tirar agora, pô, não dá, vai atrapalhar o serviço, né? Não tem quem substitua, se for o caso de professor. Então, tem que buscar aí um período, o melhor período, né? Que seja bom para o servidor e bom para a administração pública também. 3. Os dias de licença-prêmio por assiduidade que deixarem de ser gozados no respectivo período por necessidade do poder público serão ageidados para gozo futuro ou acrescidos ao período subsequente, né? Então, se porventura não der, aí vai acumular a sua licença-prêmio. Seção 13, da licença em virtude de gala, né? Que é isso? Licença gala. Artigo 229, o servidor poderá deixar de comparecer ao trabalho sem prejuízo dos seus vencimentos por até 3 dias úteis consecutivos em virtude da realização de casamento. Então o cara casou, né? 3 dias aí, ó, de licença, licença gala. Parágrafo 1. O gozo da licença de que trata o caput desse artigo iniciar-se da data do casamento, na hipótese de sua realização ocorrer em dia útil, tá? Então, né, a partir da data do casamento, né? Aqui para servidores, 3 dias, né, gente? Eu já fui num casamento que durou exatos 3 dias, né, gente? Olha a fofoca, né? Não deu nem para gozar a licença gala, né? 3 dias acabou o casamento. É coisa de louco, né, gente? 2, casamento não durou, não. Mas eu sempre falo, casamento que toca Titanic, gente, aquela musiquinha do Titanic lá, ixi, isso aí ó, brincadeiras à parte. Vamos para o parágrafo 2. O período de afastamento previsto no caput desse artigo será de 9 dias consecutivos, na hipótese de tratar de servidor ocupante de cargo de professor. Olha, professor tem um triplo, a gente sofre, mas tem umas coisinhas aí para nós também, né? 9 dias, então você casou, ó, 9 dias. Então presta atenção, professor é maior, 9 dias. Olha a banca te pegando aí. Licença em virtude de luto, né? Artigo 230. O servidor poderá comparecer ao trabalho sem prejuízo de seus vencimentos por até 5 dias úteis em virtude de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? Então, os parentes ascendentes, os parentes descendentes, né? Os filhos, aqui os pais, tá? 5 dias ou irmão, né? O gozo, né, parágrafo 1, o gozo da licença de que traga o caput desse artigo iniciar-se-á na data do falecimento, se esse ocorrer em dia útil, tá? Parágrafo 2, ó, novamente aqui, ó, professor, ó, o período de afastamento previsto no caput desse artigo será de 9 dias consecutivos na hipótese de tratar-se de servidor ocupante do cargo de professor. Então veja que professor tem uma diferença, ó. Aqui na gala, né, casamento, 3 dias, 9 para professor. Aqui em falecimento, né, luto, 5 dias, professor 9 também. Então, atenção, a banca sabe disso, vai perguntar aí. Seção 2, das proibições, né, gente? Então coloquei algumas, porque tem muitas lá no estatuto, né? Inclusive é importante vocês, acabou a aula aqui, dar uma olhada lá, né, nos deveres, proibições, processo administrativo, que isso costuma cair também, tá? Eu não coloquei, senão ia ficar muita coisa, né? Mas olha só, artigo 284, ao servidor de que trata essa lei são proibidas as seguintes condutas, ó, exercer qualquer espécie de comércio em seu local de trabalho. E isso acontece muito, gente. Gente que vai vender Rinodê, né? Gente que vai vender Natura, Avon, gente que vai vender lingerie, gente que vai vender, sei lá, vende de tudo, né? Aí pega um chefe lá, um mais severo, ó, você já responde um PAD aqui, ó, né? São proibidas. 2, dedicar-se a assuntos de interesse particular durante o horário de expediente, né? Fazer faculdade lá, essas coisas. 3, deixar de comparecer ao trabalho sem causa justificada. 4, ausentar-se durante o horário de expediente, bem como dele sair antecipadamente sem autorização expressa de sua chefia imediata.
5. Insubordinar-se em suas relações de trabalho. Insubordinação. 6. Referir-se de maneira depreciativa quando da elaboração de documentos oficiais. Tem que ter cuidado. 7. Falsificar no todo ou em parte documento público ou particular ou alterar documento público ou particular verdadeiro. 8. Omitir em documento público ou particular informação que dele devia constar ou nele inserir ou fazer informação falsa ou diversa da que devia constar. Além de ser crime, né, administrativo, também é crime penal, né, só informando. Com a finalidade, tanto um quanto o outro aqui da falsificação, de prejudicar direito, criar obrigação ou ter a verdade sobre fato juridicamente relevante. 9. Adulterar ou contribuir para fraudes no registro de frequência do pessoal próprio de outro servidor. 10. Deixar de acusar o recebimento de qualquer importância indevida acreditada em sua conta bancária pelo sistema de folha de pagamento. Então, por exemplo, recebi um salário lá errado, a mais. Eu tenho que falar, né? Senão, é uma das proibições aí colocadas, tá? 11. Opor-se injustificadamente, resistência ao andamento de processo ou execução de atividade inerente ao seu cargo. 12. Proceder de forma desidiosa no exercício das atribuições, né? Sem interesse, né? Sem vontade ao seu cargo. E 13. Delegar a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações transitórias ou de emergência, tá? Então, estou dando aula, passei mal, chama o inspetor para ficar na sala, né? É uma situação de emergência. Agora, ô inspetor, você está fazendo pedagogia, né? Dá aula aqui para mim, tá? Aí não pode, né, gente? Tem mais proibições, tá? Tem só algumas, né? Abandono de cargo também acontece, né? Então, atenção, artigo 293, considera-se abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao trabalho sem motivo justificável por período superior a 30 dias consecutivos, né? Aí abre um processo administrativo para exonerar o servidor que abandonou o cargo, né? Dando a ele ampla defesa, direito ao contraditório, né? O cara foi sequestrado lá, ficou no cativeiro, sabe Deus, né? Artigo 294. A forma de apuração da infração disciplinar prevista nessa subseção será fixada mediante procedimento especial definido nesta lei, tá? Então, 30 dias consecutivos, né? É abandono de cargo. E também tem a inassiduidade habitual, que é o quê? Isso costuma perguntar demais às bancas, né? As bancas perguntam demais. Que é a inassiduidade habitual, é aquela que não é sequência, né? É intercalada. Então, inciso 1, a ausência do servidor público ao trabalho sem motivo justificável pelo período de 30 dias intercalados. Então, 30 dias seguidos, né? Pode dar um processo administrativo que leve à demissão, e 30 dias intercalados durante 12 meses, iniciando-se a contagem do período a partir da data da primeira falta, tá? Então, se você faltar 30 dias intercalados, também é inassiduidade habitual, tá? E aí dá processo administrativo que pode levar à demissão, à exoneração. 2. Apresentar-se sem motivo justificável, consecutivamente ou não, entradas atrasadas ou saídas antecipadas em número superior a 5% do total de jornada de trabalho do servidor, apurada durante 12 meses, iniciando-se a contagem do período a partir da data da primeira infração. Então também aqui, né, outro detalhe aqui importante para você guardar aí, certo? E assim, gente, desejando a todos boa prova, né? Espero ter ajudado. Foi dar aí passar aí um pouco na lei, que eu sei que tem mais coisa, viu, gente? Tem mais coisa lá, a lei é longa, né? Mas eu procurei abordar aí alguns dos aspectos mais cobrados pela banca, tá bom? Grande abraço, até a próxima.